A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje, na lição de número 7, nós estudaremos sobre o ministério de Eliseu. Nós que estamos trabalhando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Veremos sobre o ministério de Eliseu, Elisha do hebraico está relacionado, o nome tem um contexto de Deus é salvação, onde o Senhor ali levanta aquele profeta para ser o sucessor de Elias, como nós vimos na aula passada, um homem com uma unção, e que pediu uma porção dobrada da unção do Espírito que estava sobre Elias. E sim, nós vamos ver que Eliseu fez muitos milagres, muito mais do que Elias. É claro que a revista ela nos cita alguns exemplos, alguns desses milagres. Nós vamos trabalhar que hoje o contexto de quando faz brotar água numa terra seca, enquanto 3 reis eles eram oprimidos pelo inimigo, e assim Deus concede a vitória por intermédio do que o profeta seria usado para proferir. Deus também supre a necessidade de uma viúva e também tira o veneno da panela. São contextos que o nosso comentarista traz. Veja que, como nós estudamos na semana passada, o ministério de Eliseu ele já começa quando Eliseu ele pede a porção e Elias coloca uma condição. Você viu na aula passada aonde que nós trabalhamos que Elias fala com ele: se você estiver atento e ver quando eu for tirado, que seja depositado sobre ti. E ali a capa cai e nós já vamos ver que há uma unção sobre a capa que era de Elias agora está nas mãos de Eliseu, e ele bate aquela capa no Jordão e o Jordão se abre, iniciando ali o ministério de Eliseu. Nós falamos um pouco sobre o Jordão na semana passada, inclusive o ministério de Jesus também começou de fato no Jordão, pois quando ele foi batizado por João Batista, abriu-se o céu e uma voz veio falando: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba e repousou sobre ele, e assim o Senhor ele iniciou o grande ministério dele na terra, o ministério que veio a culminar com sua morte, pela qual eu e você somos salvos. Sim, Deus ainda levanta pessoas, mas tudo tem um começo. Provérbios diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos, e foi no Jordão, ali abrindo-se o Jordão através de um ato de movimentar a capa, que o Jordão abriu e ele passou a seca. Que o Senhor nos convida, e assim nós venhamos a refletir, a nos movimentar, a fazer algo para atrair o favor de Deus, atrair assim a movimentação espiritual na nossa vida, de modo que o Jordão venha se abrir simbolicamente e nós possamos passar a seco, vendo a mão de Deus trabalhar em nosso favor. Eliseu era um homem que tinha uma porção dobrada, uma porção para trabalhar, uma unção na capa, né? Nós devemos crescer na graça e no conhecimento, nós devemos buscar as armas espirituais, as armas da luz, revestidos também com a armadura de Deus para poder enfrentar as hostes espirituais da maldade. Eliseu tinha ali uma capa. Nós temos que ter as ferramentas necessárias para poder desenvolver o chamado a qual o Senhor nos propôs. A capa fala também da veste. Eu já falei, a veste identificava como é que era Elias. Ele veste assim, assim, assim. Como é que é esse João Batista? Ele veste da mesma forma que Elias, com roupas de animais, um cinto cingido. A capa, como eu falei, representava muitas coisas, representava a forma como a pessoa se apresentava e o que ela também representava na sociedade onde ela vivia, como foi com José, como foi com Bartimeu, de modo que Elias, as pessoas podiam o ver quando ele chegava. Agora, usando a capa de Elias, Eliseu podia ser notado, né? Batendo então Eliseu com a capa no Jordão e ele se abrindo, olha só, o ministério que começa mostrando que um homem ele sabia lidar com as águas, ele sabia lidar
com as águas. Olha, nós precisamos estar submersos nos rios do Espírito. Uma certa vez viraram para o mesmo Eliseu e falaram lá no capítulo de número 2, de 19 a 22, falando que as águas daquela cidade onde ele estava eram estéreis. Então ele falou: traz para mim um pouco de sal. Colocaram num prato, deram a ele, e então ele foi até o manancial, lá perto da nascente, e deitou o sal nele. E assim o Senhor disse: sararei essas águas, e não haverá nela mais morte nem esterilidade. E ficaram, pois, sãs aquelas águas, até que o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Eliseu, ele começa o ministério dele abrindo o Jordão, e agora ele se depara com as águas que estão estéreis. Veja bem, ali foi jogado um pouco de sal. Jesus falou que se o sal for insípido, ele para mais nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, de modo que nós somos aqueles que podemos dar sabor, nós somos aqueles que podemos temperar a vida das pessoas que está vazia, sem gosto, sim, e assim promover a sede deles beberem da água da vida, que é a palavra. O sal mineral são as propriedades que nutrem o solo para que ele venha se tornar fértil. Aquelas águas estavam estéreis, muitas pessoas estão estéreis, mas eu creio que Deus pode te usar como sal, para que elas venham assim se tornar uma terra fértil, para que a semente, que é a palavra de Deus, regada pelo Espírito, possa vir a seu tempo gerar frutos, que Deus te use como usou Eliseu para poder sarar aquelas águas estéreis. Um ministério que começa nas águas, ele sabe lidar com as águas. Sim, agora as águas que eram estéreis, elas vão vir a se tornar águas que poderiam gerar vida. Eu lembro também que Isaías falou no capítulo de número 44 que o Senhor derramaria de água sobre a terra seca. Veja bem, que o Senhor use a mim e a ti para que nós sejamos fonte, porque Jesus disse em João 7,38: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, como foi com Eliseu, para sarar a esterilidade daquela água. Que Deus possa te usar e de ti transborde águas, que venha também assim a derramar sobre terra seca, sobre corações que estão às vezes sem produzir nada, mas que venham produzir para a glória do reino de Deus, para a glória do rei, para a glória de Deus. Sim, isso não é fácil, é claro que tem muitas dificuldades, e nós vemos isso na questão das águas, como foi também na vida de Isaac. Isaac foi lá e cavou o poço, entulharam os poços, cavou o poço de novo, entulharam os poços. Os homens de Isaac cavaram o poço, entulharam de novo os poços, e aí partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram mais sobre ele. Por isso chamou de Reobote, e disse: agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Que Deus possa te fazer crescer nessa terra, mas que você não pare diante da primeira adversidade, primeira perseguição. Quando porfiarem contigo por coisas que Deus te deu, pelaquilo que você tanto lutou, continue lutando, continue cavando. Deus vai fazer brotar um poço que venha ter água, e ali o Senhor vai te fazer crescer, como foi na vida de Isaac. Eliseu sabia lidar com as águas, e nós também precisamos estar, como eu falei, imersos nas águas do Espírito. Eliseu, uma vez no capítulo de número 6 do livro de 2 Reis, vai nos relatar que ali, crescendo a escola dos profetas, aqueles homens tiveram que sair de onde estavam e foram para a margem do Jordão, e ali trabalhavam cortando madeira, quando de repente o ferro do cabo de um machado caiu no rio, e ali aquele homem gritou: oh meu Senhor, perdi o machado não era meu. Nós precisamos entender que aquilo que nós estamos administrando não é nosso,
é Deus que nos deu, Ele que nos concedeu. Sim, o machado era algo que tinha muito valor, uma ferramenta rara, importante, e era emprestado, e nós precisamos refletir sobre isso. Nós que somos simples, que somos pobres em nós mesmos, que não temos condições de adquirir coisas de grandes valores, eu não estou falando de valores materiais, mas recebemos essa riqueza que vem da parte do Senhor, precisamos entender que isso é dele. Paulo fala, nós somos como vasos de barro, a qual o Senhor deposita a sua grande glória, de modo que nós temos que valorizar e cuidar daquilo que é de Deus e que Ele nos concede o instrumento para que nós venhamos a trabalhar, para que assim nós venhamos a nos aprimorar, saber lidar. O machado, ele precisava estar amolado, porque senão tinha que fazer ainda mais força. Sim, aqui o machado, ele precisava, tinha uma direção de bater, o machado tinha um movimento certo a fazer, o machado, ele era usado para derrubar árvores, mas para levantar edifícios. O machado era usado, era importante instrumento. Outros instrumentos foram usados também, né? Como foi o caso de Sansão, que usou a queixada para poder matar 1000 filisteus. Davi usou ali também uma funda, né, para matar o gigante Golias. Também usou uma harpa para expulsar um demônio que estava na vida de Saul. O próprio Eliseu, ele depois usou do sal, como nós falamos, para sarar aquelas águas estéreis. Sim, nós temos aqui um contexto de muitas ferramentas, né, que o Senhor concede para que as pessoas possam trabalhar. Nós precisamos valorizar isso. O machado, ele era usado como uma arma de guerra. Sim, o machado, ele era usado também como um sinal de juízo. Jesus falou que o machado é posto à raiz e a árvore que não produz fruto será cortada e lançada no lugar de fogo. Então nós precisamos valorizar, cuidar do instrumento que Deus nos dá, que Ele coloca nas nossas mãos. Como tem a parábola dos talentos, a qual o Senhor concede 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro, e o de 5 multiplica, faz virar 10, o de 2 multiplica, faz virar 4, mas teve um que ficou com medo e ali escondeu na terra. Não, nós precisamos valorizar o talento que Deus nos dá, trabalhar para multiplicar, para fazer crescer no reino de Deus. Tem gente que não cuida e ainda perde o que Deus dá. Tem gente que perde o tempo e o tempo do chamado para realizar, perde a presença do Espírito Santo, perde as bênçãos, perde o trabalho, perde a família, perde muita coisa e ainda não se conserta. Tem gente que nem se toca do que perdeu, mas aquele homem não. Aquele homem, ele lembrou e falou: meu Deus, o machado não era meu. Lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso, o Senhor fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Se você tem perdido o tempo, se você tem perdido o tempo do chamado, se você tem perdido a ferramenta que Deus tem te dado, é tempo de voltar, é tempo de se arrepender. Lembra de onde caíste e clama aquele que pode te ajudar. Senhor meu, o machado era emprestado. Aquele homem clama por ajuda, e a ajuda de um pedaço de ferro que cai em um lugar de águas turvas, como era o Jordão, movimentadas, que era difícil de achar. Agora o Senhor vai, como muitas das vezes quando nós perdemos situações, Ele vai agir de uma forma extraordinária na vida daquele homem, fazendo um grande milagre. Por quê, Diego? Porque ele pega um pedaço de madeira, Eliseu pega um pedaço de madeira e ele vai fazer flutuar um pedaço de ferro. Madeira não atrai ferro, mas é como que um imã puxando aquele pedaço de ferro. Madeira fala de coisas terrestres, como a árvore que está plantada na terra. Assim Jesus nasceu nessa terra, e através do madeiro que ele carregou, através da cruz que ele carregou, da
cruz que ele foi pendurado, onde ele foi crucificado, onde ele morreu, ele consegue atrair das profundezas até corações de ferro duro, sim, de uma forma milagrosa. Ele atrairá para si todos aqueles, quando for pendurado no madeiro, de uma forma maravilhosa. Eliseu atrai com um pedaço de madeira aquele pedaço de ferro e ali restitui o machado para que aquele homem pudesse voltar a trabalhar. Um grande milagre. Deus ainda pode restaurar, Deus ainda pode restituir, e de uma forma extraordinária. Sim, porque foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Eliseu foi um homem que foi usado de formas extraordinárias. Ele curou aquelas águas que estavam estéreis, ele fez flutuar ali a questão do ferro do machado, como nós acabamos de falar. Ele fez outros milagres, como nós vamos ver no caso do livro de Reis, no capítulo de número 4 ainda de 2 Reis, vai falar que um homem de Deus trouxe pães das primícias, né? E também espigas verdes, e falou, dê ao povo. Só que o servo falou, o que é isso para tão grande povo, grande quantidade de homem? E ali Eliseu, como Jesus, vendo aquela multidão que o ouvia, já chegando à tarde, com compaixão daquele povo, não podendo os enviar embora com fome, perguntou se não tinham de comer. E aí aparece aquela história do garoto com 5 pães e 2 peixinhos, e ele, levantando ao céu, dando graças, partiu e multiplicou, e os discípulos alimentaram a toda aquela multidão de homens, mulheres, talvez idosos que estivessem ali. Também no livro de 2 Reis, o capítulo de número 4, a partir do versículo 42, vai relatar que Eliseu pega e multiplica, dá ao povo para que comam. Sim, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Eliseu também foi usado para multiplicar os pães. Ele era um homem que tinha uma unção extraordinária no ouvido. Diego, tinha unção na capa, tinha unção no ouvido, tinha unção nos olhos. No dia que o inimigo foi com seu exército para cima dele, como nos relata 2 Reis, capítulo de número 6, o versículo de número 15, ele vai dizer, o seu moço Geazi falou, meu Deus, o inimigo está vindo contra a gente, e agora o que será de nós? E o Senhor permitiu que Eliseu orasse, e ele orou e falou, Senhor, abre os olhos dele para que eles possam ver que mais são os que são por nós do que os que são contra nós. E ali aquele moço teve os seus olhos espirituais abertos e viu a quantidade de um exército espiritual que estava ali a pelejar em favor dele. Ainda em 2 Reis 6, 8, 12, nós vamos ouvir que Eliseu ouvia o que o rei até mesmo meditava, falava no íntimo da sua cama. Assim, o rei do inimigo, pensando em como iria pegar Israel de surpresa, e Deus revelava a Eliseu, e Eliseu falava com os governantes de Israel, assim livrando o povo do rei inimigo, o rei da Síria, que vinha contra Israel e que planejava no seu quarto. Sim, nós temos um contexto extraordinário, um contexto maravilhoso. Eliseu, ele tinha unção até no seu andar. Uma mulher que tinha bastante recurso, ele vendo ela, Eliseu chama o seu marido e fala, lá vai um homem de Deus, vamos preparar para ele um quarto, vamos preparar ali uma mesa, uma lamparina, uma cadeira, uma cama. E ali aquele homem faz junto daquela mulher aquele espaço onde Eliseu iria descansar, e ele pergunta o que aquela mulher queria. Aquela mulher não precisava de nada, ela já tinha tudo, mas ela não tinha filhos. Então Eliseu ora e o Senhor permite, abre a madre daquela mulher, aquela mulher vem a ter um filho. Esse filho, lá em 2 Reis 4, a partir do versículo 32 e 36, o filho da mulher vai morrer. Olha, depois que aquele menino morre, aquela mulher, ela vai procurar
a Eliseu. Ela encontra com um moço, porque Eliseu manda o moço no caminho e pergunta à mulher, vai tudo bem? Aquela mulher, ela fala, vai tudo bem, porque o judeu, ele só falava para os seus problemas para quem podia resolver. E quando ela chega até o profeta, ela fala, eu não pedi filho, mas agora eu tenho um filho e esse menino morreu, o que eu vou fazer? Eliseu então chega até lá e ele pega e deita-se sobre aquela criança. A unção que estava sobre Eliseu tinha vida nele que iria transparecer até pelo seu corpo, em tudo, na capa, no andar, sim, nos olhos, para ver coisas espirituais, para ouvir os segredos do rei da Síria, no ouvido, até no seu andar e também em todo o seu corpo. Ele deita-se, só tem unção para poder trazer da morte. O menino estava morto e ele deita-se sobre o menino e ele traz o menino de volta à vida. Nós só conseguiremos trazer de novo a vida, sim, aqueles que estão mortos, se nós tivermos vida em nós, que a unção do Senhor, como foi no corpo, na vida de Eliseu, seja sobre a tua vida, e que se você se encontrar com pessoas que aparentemente estejam mortas, pela vida que há em você, como foi com aquele filho da viúva, eles possam também voltar a viver. E não somente isso, Eliseu tinha unção até nos ossos. O livro de 2 Reis, o capítulo de número 13, versículo de número 20, vai dizer que morrendo um homem, lançaram na cova perto da cova de Eliseu, e aquele homem reviveu. Sim, quando Jesus ressuscitou, alguns dos que estavam mortos voltaram à vida e se apresentaram aos seus. Isso é símbolo do que acontecerá no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz que aqueles que estão mortos ressuscitarão, voltarão à vida, e nós, juntamente com eles, seremos levados ao céu, transformados. Sim, Eliseu tinha unção até nos ossos, de modo que também, como ele multiplicou pães, assim ele agora é um símbolo de Cristo, aonde mostra-nos que assim Deus pode ressuscitar até mesmo aquele que está morto. Sim, nós vemos que esse homem, ele é de uma forma extraordinária usada por Deus na face da terra. Nós vamos ver aqui também na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 3, como traz o comentarista, quando Eliseu ele vai salvar a 3 reis. Um deles era o rei de Edom, sim, o rei de Edom, e também Jorão, rei de Israel, que como o Acabe, o seu pai, foi reprovado por Deus. Havia muita idolatria e por isso, por conta da idolatria, por conta da desobediência, por conta de não fazer aquilo que agradava ao Senhor, eles eram considerados reis maus. Mas havia ali também Josafá, o rei de Judá, que era um homem que servia ao Senhor, mas que não vigiou, fazendo aliança com o rei de Israel, entregando até mesmo o seu filho para casar com Atália, aquela mulher que era perversa. E andando ali conforme o texto do versículo de número 9 do livro de 2 Reis, partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando uma marcha de 7 dias, e o exército, o gado que o seguia, não tinha água. Então disse o rei de Israel: Ah, Senhor, chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. O versículo 11, isso está na leitura bíblica em classe, por isso que nós estamos lendo agora. Disse bem assim ainda: para que não tem aqui nenhum profeta do Senhor, para que consultemos a Deus por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Isso está representando o trabalho que Eliseu fazia servindo a Elias, que fazia uma grande obra para Deus, né? Era um trabalho de servo, de limpar as mãos, limpar os pés, de contribuir para o trabalho do outro. Sim, disse Eliseu: Vive o Senhor, lá no versículo de número 14, o Senhor dos Exércitos, cuja presença que estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia e nem para ti
te veria, não queria nem olhar no rosto de Jorão por causa dos pecados de Jorão. Mas Josafá era alguém que buscava a face do Senhor. Eliseu então pede um tangedor, o versículo de número 15, e tangendo o tangedor, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você faz parte do grupo de louvor da sua igreja, se você faz parte de algum conjunto, se você é alguém que toca nos instrumentos dentro do templo ou até mesmo nas praças, aonde foi entoado um louvor, lembre-se sempre de Davi, como nós falamos, há poder enorme no meio do louvor que pode fazer cadeias quebrarem. O Salmo 22 diz que o Senhor, ele habita no meio dos louvores do seu povo, de modo que Deus pode te usar. Ali o tangedor, o tocador tocou e a palavra do Senhor veio, a mão do Senhor, assim diz o Senhor, fazendo neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. O que Deus estava falando por intermédio de Eliseu? Eliseu estava trazendo a estratégia do próprio Deus para aqueles 3 reis que estavam com medo agora de morrer de sede e fome, tanto os guerreiros, o exército, como os animais, mas Deus mandou abrir covas, como nós falamos lá da figura de Isaac. Não pare de cavar, não pare de buscar, ainda que não chova do céu, Deus vai fazer brotar água para que assim venha saciar não somente a nossa sede, e a vitória na batalha Ele entrega nas nossas mãos. Nós tão somente precisamos nos colocar no centro da vontade do Senhor para fazer a sua vontade, porque Ele é quem peleja por nós e Ele nunca perdeu uma batalha. No tópico de número 2, nós vamos ver um outro milagre que Deus fez. O mesmo Deus que fez o milagre agora, através da palavra que Eliseu proferiu, fazendo brotar água naquelas covas na região seca, sim, aquele mesmo Deus iria manifestar, ajudando numa providência material, e ali nós vamos ver o contexto do azeite. O azeite é extraordinário. O azeite, que é símbolo da presença do Espírito Santo, ela é algo muito importante no contexto de nossas vidas. Em Israel era usado para alimentar, em Israel era usado para iluminar, era onde se botava fogo nas candeias. Em Israel era usado para ungir reis, ungir profetas, era usado também como um unguento para curar, mas era usado também como um elemento de valor aonde a pessoa podia fazer um negócio, de modo que assim Deus provia para ela os recursos para que ela pudesse gerir a sua família. Em muitas sociedades antigas, antes das notas, antes das moedas, havia o escambo, e assim nós vamos ver que uma mulher viúva, sim, viúva de um dos filhos dos profetas ali, né, que estavam das escolas dos profetas, muitos profetas, alguns acreditam que era Obadias, aquele que escondeu os profetas enquanto Jezabel tentavam matar ali os profetas. A outros não tem como contextualizar verdadeiramente, mas o fato é que esse homem morreu, e essa mulher, ela chega procurando ao profeta, e o texto está lá, ainda na leitura bíblica, em classe, 2 Reis 4, vai dizer que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse-lhe: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tu tens em tua casa. E ela me disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e os seus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, e disse-lhes os seus filhos: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ele
veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Veja que coisa extraordinária. Aqui o contexto das viúvas era muito difícil. O marido era o provedor. Muitas das vezes, quando morria o marido, a família ficava destituída. Por isso que na lei, como em Êxodo 22, nós vamos ver que o Senhor, ele é aquele que cuida das viúvas, que cuida dos órfãos, e ele também clama que o seu povo não esqueça das viúvas nem dos órfãos. O próprio livro de Atos, no Novo Testamento, o Senhor também está validando a necessidade que a igreja tem de cuidar das viúvas, aquelas que verdadeiramente são viúvas, que não têm auxílio dos seus filhos, ou até mesmo de uma liderança, de um esposo, né, de modo que assim elas padeceriam dificuldades, e Deus então levanta os diáconos para cuidar dessa questão da ação social. A ação social nunca foi esquecida por Deus, e assim a causa das viúvas era muito difícil. E quando os homens, alguns acreditavam que esses filhos dos profetas, eles eram pessoas simples, pobres, e que ali também com muita dificuldade cuidavam de sua família, mas morrendo o homem, se esse homem ele tivesse alguma dívida, a esposa herdava a dívida, e não tendo como pagar a dívida, ela, como em várias situações, quando alguém precisava pegar um empréstimo com o seu irmão, não conseguindo pagar, ele poderia se colocar como um escravo, como um servo daquela pessoa, até pagar a dívida, né? E assim aconteceria com o filho da viúva, já que ela não poderia pagar. O credor veio para pegar o menino e levar ele escravo, porque ela não poderia pagar. Então ela procura a Eliseu, e Eliseu pergunta a ela o que é que ela tinha. Primeiro, ela vai falar que aquele homem, o teu servo temia o Senhor. Fica aqui uma pergunta: o homem temia o Senhor, mas e a mulher? Temia o Senhor? E os filhos temiam o Senhor? Salvação é individual, mas ela foi buscar aquele que poderia a ajudar, de modo que também eu creio havia temor, havia fé, havia esperança na vida dela. E ela vai falar para Eliseu, diante da pergunta dele o que é que ela tinha, e ela vai falar que tinha apenas um pouco de azeite. Veja, o azeite é algo valioso. A presença simbólica aqui do Espírito Santo é algo valioso em nossas vidas. Aquela mulher, segundo a orientação do profeta, vai pegar vasos com seus vizinhos. Agora ela precisava agir em conjunto com os seus filhos. A família unida num só propósito iria fechar a porta, né? Jesus fala: entra no quarto, fecha a porta, e o Deus que te vê em secreto, ele há de se revelar a ti, de modo que aquela mulher, ela iria em comunhão com a família ali buscar. Que o Senhor nos ajude a termos comunhão na nossa casa, para juntos buscar a vontade dEle, buscar em oração, buscar com fé, para que Deus possa multiplicar e trazer a solução. A solução era que enquanto tivesse vasilhas, ali o azeite iria enchendo, e não iria acabar enquanto não acabasse as vasilhas. As vasilhas não poderiam ser poucas, então provavelmente aquela mulher teria que ter muita comunhão com seus vizinhos, porque se não tivesse um bom testemunho, veja a importância do testemunho que nós temos que dar no nosso prédio, na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa escola, na igreja local. Tem irmão que chega na congregação e a gente sabe que a pessoa é problemática, cria problema, picuinha, que nem a gente diz lá no interior de Minas, por qualquer coisa, fica qualquer coisinha, qualquer frescurinha, qualquer coisa que saia da vontade dela, ou que até mesmo ela venha achar que está errado, ou até mesmo que esteja errado, mas criando problema por pouca coisa, vai se tornando uma pessoa que as pessoas não têm prazer de estar perto. Isso acontece dentro das igrejas, mas também acontece em todos os ambientes espirituais. Que o Senhor nos livre de ser assim, que o Senhor nos ajude a sermos pacificadores, e que quando as pessoas olharem para nós, elas venham a ver como viam em Eliseu um homem de Deus, uma mulher de
Deus, alguém que podem ver em nós a esperança e no dia da dificuldade, elas nunca irão se isentar de nos ajudar, como ajudaram aquela viúva concedendo a ela o que ela precisava, vasilhas, porque o que ela necessitava, Deus ia dar a partir do que ela tinha. Ei, eu tenho certeza que o Senhor depositou em ti tudo o que você precisa para fazer. O que você tem que fazer? O Espírito Santo, ele é aquele que te capacita, que te instrui e que te dá o entendimento para você fazer o que precisa fazer, até mesmo para pagar suas contas. Eliseu instruiu aquela mulher, e ali depois que ela chegou para ele falando que havia acabado as vasilhas, ele falou, então vende, paga a dívida e ainda vive do resto. O resto não é o que sobra, aquela coisinha, não. O resto é porque o que Deus dá nos ajuda a cumprir os nossos compromissos sociais, pagando as nossas contas, né? E ainda nos permite, assim, programar um pouco mais para frente. Às vezes não sobra, mas nunca falta para aquele que vive com prudência, valorizando o azeite que o Senhor possa derramar e transbordar da unção dele sobre a sua vida, e que você valorize a presença do Espírito Santo, porque assim como o azeite, o Espírito Santo, simbolicamente aqui representado pelo azeite, ele derramando sobre nós, ele também nos ajuda a cumprir os nossos compromissos sociais. Deus fez um milagre através da vida de Eliseu, na vida da viúva, como fez assim brotando água, salvando aqueles 3 reis, como fez assim tornando pura uma água que era estéril, sarada, como fez fazendo flutuar o ferro do machado, como fez abrir no Jordão, assim para Eliseu passar, como Elias passou, bater na sua capa. Deus fez milagres, e ainda mais o nosso comentarista relata no versículo de número 38, ainda do capítulo de número 4, que voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, ao fogo, e faz um caldo, um guisado de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, ou um pepino bravo, segundo algumas outras traduções, e colheu dela a sua capa, cheia de colunquitidas, e veio e as cortou na panela do lado, porque não as conhecia. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer então. Porém, ele disse, trazei, pois, um pouco de farinha, e deitou-a na panela, e disse, tirai agora de comer para o povo. Então não havia nenhum mal na panela, não havia nenhum mal. Sim, nós temos um contexto aqui onde Eliseu, ele vai de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa, fazer um outro milagre grandioso, que era transformar aquilo que era impuro em puro. Sim, transformar aquilo que estava com veneno em algo sadio. Bem, no contexto da escola de profetas, nós poderíamos conjecturar que muitas das vezes, nós passamos por dificuldades, por aflições, por angústias, como havia fome naquela época. Mas nós precisamos buscar em Deus o discernimento para saber como proceder, sabendo da nossa inexperiência, da nossa falta de sabedoria, muitas das vezes para lidar com as pessoas e com as situações. Nós devemos ainda mais ter cautela e estarmos vigiando diante daquilo que nos apresenta, ou aquilo que aparece em nossa frente, como uma solução. Por falta de não conhecermos, muitas das vezes nós podemos sermos até enganados por aquilo que está diante de nós.
aquele homem não conhecendo, desconhecendo, talvez pela falta de maturidade, talvez por um desconhecimento mais a fundo sobre questões de ervas, de vegetais, de legumes, ali não sabia discernir o que era bom e o que poderia fazer mal para a saúde das pessoas. Infelizmente, muitas das vezes, muitas igrejas não estão com essa maturidade necessária, não estão com esse discernimento necessário. Infelizmente, muitas casas, os líderes, os homens, as esposas não estão sabendo lidar também com aquilo que vem a promover o alimento dos seus filhos. No caso do marido para com a esposa, às vezes o professor de escola bíblica não se prepara o suficiente, às vezes o pastor, o pregador, o evangelista, ele vai trabalhar com o alimento, mas está muitas das vezes desatento e acaba entrando num contexto de heresia, entrando num contexto de reproduzir algo que ouviu sem averiguar, entrando com um detalhe, pegando um recorte de um texto fora de contexto como pretexto para defender uma escolha errada e se compartilhando, multiplicando o erro. Nós temos que estar atento com isso. Jesus falou que nos últimos dias se levantaria, Pedro escreveu isso, escrevendo que nos últimos dias se levantariam doutores segundo a sua própria concupiscência para falar aquilo que o povo gostaria de ouvir. Hoje no self-service da fé, você pode comer o que você quiser. Tem muita gente comendo somente fast food, não nutre, não alimenta, mas incha, inflama e ali também vai causar morte, sim, uma morte lenta, né? Porque muitas das vezes é gostoso, mas no final das contas é veneno, é industrialização do alimento. Espiritualizando, para você entender, é gente que está comendo coisa que não vai nutrir e vai fazer mal lá na frente. Tem muita morte na panela, tem muito veneno nos nossos altares e nós temos que buscar ser como Eliseu, buscar fazer uma averiguação profunda na palavra, ter uma comunhão com a palavra, ter uma comunhão com o Espírito Santo que nos lembra da palavra, que nos fala e nos orienta, buscar conhecer os originais, os contextos sociológicos, históricos, geográficos, os contextos que envolvem a Bíblia Sagrada, o tempo, a geografia, né? Tudo isso é importante para o pregador, para o ensinador, para o pastor, para o conselheiro, para aquele que busca fazer a obra de Deus e representar o reino de Deus, representar a Deus, representar ao rei na terra, saber falar sobre aquilo que acredita, sobre a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Isso, a palavra, ela é como a farinha era o trigo esmiuçado, o trigo era de onde era feito o pão. Lembra que Jesus falou, eu sou o pão que desce do céu? Para fazer o pão tem que pegar o trigo e esmiuçar, tem que trabalhar com detalhe, tem que buscar exegese, tem que buscar os originais, tem que fazer o trabalhar de texto, contexto, conferindo texto com texto, como está no Novo Testamento, na teologia de Paulo. Nós devemos buscar aprofundar, esmiuçar o trigo para virar farinha. A palavra trabalhada com profundidade e com sobriedade, sim, com uma saúde espiritual, ela aplaca o veneno que estão tentando colocar, veneno da teologia da prosperidade, veneno da facilidade de um evangelho que tem sido apresentado, onde a cruz não é mais valorizada, onde as pessoas não sofrem mais, onde Jesus muitas das vezes só quer o seu coração. Não permita que isso aconteça. Lembra, Eliseu, Deus o usou para fazer mais um milagre, tirando o veneno da panela, colocando ali farinha. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos use, a mim e a ti, na sua escola bíblica, na sua igreja, na sua casa, na sua família, até mesmo em ambientes onde pessoas machucadas, frustradas, decepcionadas, enganadas e assim já envenenadas, elas possam ser curadas pela palavra saudável que o Espírito Santo há de colocar nos teus lábios a partir do momento que você se dedicar a esmiuçar aquele trigo, fazer aquela
farinha para poder aplacar o veneno e alimentar. São muitos que estão com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Nós chegamos ao fim de mais uma aula, que Ele possa fazer de ti aí te usar de uma forma extraordinária, como usou Eliseu, e até mais. Jesus falou que em seu nome nós faríamos ainda mais coisas e que Ele pode fazer também através de mim e através de ti. A conclusão diz que nos 3 milagres apresentados na lição, nós apresentamos até um pouco mais, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Josafá perguntou: não tem um profeta do Senhor? A mulher buscou ao profeta Eliseu e também aquele homem clamou: ai meu Deus, ele reconheceu o erro, perdi o machado, não era meu, era emprestado. E agora no final nós vamos ver que os filhos do profeta entenderam: opa, tem veneno na panela. Os homens tiveram uma atitude. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Que o Senhor nos ajude a aguardarmos nele, esperarmos nele, mas não passivamente, orando, jejuando, estudando a palavra e fazendo a sua obra, representando o reino de Deus com poder e autoridade, como fazia Eliseu. Deus em Cristo te abençoe. Se essa aula foi produtiva e possa ter te ajudado em algo, deixe aí o seu curtir, compartilha para os seus grupos ou em outros canais de comunicação, deixe o seu glória a Deus lá no comentário e, se permitir o Senhor, semana que vem nós estamos de volta. Deus te abençoe, tenha um bom final de semana.